Olá, tudo bem? O meu nome é Alisson Alves e estamos de volta em mais um vídeo aqui no canal, dando continuidade à série sobre os pais da igreja. No vídeo de hoje vamos falar de um dos grandes padres do Ocidente, seu nome Santo Ambrósio de Milão. Então, se você quer conhecer aquele que converteu Santo Agostinho, assista esse vídeo até o final para conhecê-lo. Aurélio Ambrósio nasceu em 340, na região de Treves, na Gália. Seu pai era prefeito pretoriano desta região, e Ambrósio cresceu nesta profissão seguindo este caminho. Mas a história de Ambrósio ainda passa pelos seus dois irmãos, Santa Marcelina e São Sátiro. A mãe de Ambrósio era uma mulher muito inteligente e muito piedosa, e foi neste ambiente que Ambrósio cresceu. O pai de Santo Ambrósio falece muito prematuramente. Ambrósio decide então ir para Roma para seguir os passos dele, estudando retórica, direito e literatura. Se destacando, Ambrósio em 372 é colocado como prefeito consular, uma espécie de governador de uma grande região do império. Ficou lá por 2 anos. Então, no final do século IV, a diocese de Milão passava por uma divisão, pois lá se encontrava um grupo muito forte de arianos, que eram aqueles que, mesmo dentro da fé cristã católica, eram adeptos dos ensinamentos de Ario, que dizia que Jesus não era igual a Deus, mas inferior ao Pai, que mesmo tendo sido condenado em concílios, ainda se espalhava e multiplicava. E a diocese de Milão, então, era dividida entre apoiadores e aqueles que eram contra. Naquela época, o bispo da região, Alcêncio, ele era ariano e havia acabado de falecer. Então, se estavam querendo escolher um novo bispo. O bispo passava por aclamação da diocese, mas o povo queria uma mudança de bispo imediatamente. E diante daquela confusão, Ambrósio escutou a notícia e foi até lá. Chegando na região, ele que era cristão, mas que não acreditava nos ensinamentos diários, começou a dialogar diante daquela multidão, dizendo que eles buscassem a paz, chegassem num acordo. Diante daquele discurso de Ambrósio, que naquele tempo não era batizado, mas acreditava na fé católica, ouviu uma criança que gritou: Ambrósio Bispo. Diante daquela fala, a multidão começou a gritar: Ambrósio Bispo, Ambrósio Bispo. Ele imediatamente se assustou com aquela aclamação e fugiu, se escondendo por semanas, pois o povo procurava por ele para colocá-lo como bispo. Chegou-se então a notícia ao Papa e também ao Imperador, que quase que obrigaram Ambrósio a se tornar bispo. E diante daquela pressão, Ambrósio, que mesmo cristão, não era batizado, pois na época se tinha a mentalidade que o melhor a se fazer era deixar para ser batizado já em uma idade bem adulta, pois se acreditava, como nós cremos também, que o batismo apaga todos os pecados, mas se arriscava a salvação, pois se a pessoa morresse sem o batismo, acabava perdendo a graça. Então é por isso que Santo Ambrósio e também Santo Agostinho, que falaremos em outro vídeo, eles só se batizaram já em idade avançada, e não quando criança, mesmo seus pais tendo uma fé também cristã. Por isso que em uma semana, Santo Ambrósio foi batizado, consagrado como sacerdote e ordenado como bispo. Mas Ambrósio não tinha nenhum conhecimento aprofundado de doutrina, e até mesmo a sua fé era, digamos, bem superficial. Ciente da missão que estava abraçando como sacerdote e como bispo, Ambrósio mergulhou na Escritura, mergulhou na Palavra de Deus. Por isso, com o passar do tempo, as pregações de Santo Ambrósio eram poderosíssimas, pois ele não só pregava, mas ele também buscava viver, e a santidade dele foi contagiando. É dito que as mães escondiam as suas filhas das pregações de Santo Ambrósio, pois grande era o número de mulheres e também de homens que largavam tudo para viver como celibatários. E já na época se dizia que ninguém pregava sobre a virgindade como Santo Ambrósio. Santo Ambrósio, ele era um homem com muitos bens, porque era prefeito. Então ele doou tudo o que tinha para os pobres da região de Milão. Como até falei, o arianismo era muito forte naquele tempo.
E Santo Ambrósio não lutou sozinho contra ele. Ele trocou correspondência com Santo Atanásio, que eu já trouxe vídeo aqui no canal, e com São Basílio de Cesareia, ou Magno. E foi de seu conhecimento e de suas pregações que o até então pagão Agostinho ficou impressionado, pois conheceu um homem de uma retórica e de um conhecimento mais avançado e mais profunda do que a dele. E é desse encontro que vai acontecer a conversão de Santo Agostinho, ou pelo menos os primeiros passos, pois Agostinho, procurando a verdade, encontrou ela nas pregações de Ambrósio. Em 385, o imperador Valentiniano II e sua mãe, Justina, professaram sua fé no arianismo. E, nesse tempo, Ambrósio foi confrontado a entregar 2 igrejas para padres arianos. Ambrósio se recusou e foi chamado na corte imperial para que se explicasse. Ele, muito corajoso, foi, e seu discurso foi tão forte que ele não entregou a nenhuma das igrejas. Mas isso não impediu de a imperatriz, junto com o imperador, mandar que se tomasse à força. Ao que ele respondeu: se quiserem a minha pessoa, estou pronto para me entregar, mas jamais entregarei a igreja de Cristo. Havia uma tensão muito grande entre o imperador e sua mãe e Ambrósio, pois eles eram meio que descontentes uns com os outros. Mas, ao mesmo tempo, o imperador respeitava muito Ambrósio, e da mesma forma, todos os outros, pois Ambrósio era muito querido pela população e um homem muito respeitável. E muitos temiam Ambrósio, não pelo que ele podia fazer, mas pelas suas palavras. É tanto que uma certa vez, o próprio imperador pediu a Ambrósio que falasse com Maximiliano para que ele desistisse de invadir a Itália. E Ambrósio assim fez. Foi até Maximiliano e diante dele defendeu a cidade. E ele recuou. Mas numa segunda tentativa, Ambrósio nada pôde fazer e Maximiliano invadiu a Itália. E diante da invasão, Valentiniano e sua mãe fugiram, junto a muitos, mas Ambrósio ficou com o povo. E diante da pobreza que se instaurou, Ambrósio derreteu o ouro e a prata que haviam dentro da igreja de Milão e comprou alimento para os pobres, algo que fez com que ele recebesse muita crítica de arianos, chamando ele de profano. Ao que ele respondeu: é muito melhor guardar almas para o Senhor do que ouro. Houve também uma vez que tentaram tomar à força a igreja de Milão, e Ambrósio criou uma trincheira juntamente com o povo para se proteger da invasão. Os soldados, ao chegarem, foram amedrontados pela presença de Ambrósio, que disse que não cederia um palmo a quem quer que fosse tentar invadir a igreja. E assim eles resistiram e não perderam a igreja de Milão. E foi sobre a influência de Ambrósio que Graciliano, Valentiniano II e Teodósio proibiram as práticas de religiões pagãs. E é sobre Teodósio I que acontece um dos grandes feitos de Santo Ambrósio, quando em 388 acontece o massacre da Tessalônica, que matou entre 300 a 7.000 pessoas. Aconteceu uma revolta popular que matou um dos guardas generais de Teodósio I, que era um imperador cristão e muito devoto. Ele também se dizia que era um homem que estava convertido, mas diante da notícia da morte de seu general, ele então mandou que seus soldados fossem e matassem o máximo de pessoas que eles pudessem. A notícia chegou até Santo Ambrósio, que já havia, antes mesmo disso acontecido, falado com Teodósio para acalmá-lo. E ao saber disso, grande foi a tristeza de Ambrósio. Teodósio então se arrependeu, mas já era tarde demais. Então, chegando a notícia dessa matança, ele foi em direção à igreja, mas ao subir a escadaria, com toda a honra que ele vinha trazendo como imperador, foi barrado por Santo Ambrósio, que disse que ele não entraria naquela igreja enquanto não se arrependesse da matança que havia cometido. O imperador queria porque queria entrar na igreja, e Santo Ambrósio disse: não acumules pecado por pecado, já que imitasse no pecado a Davi, imita-o também na penitência. O imperador, então abalado diante de toda aquela multidão, retornou para sua casa e lá ficou. Ambrósio ainda foi além e disse que estava proibido a qualquer sacerdote que lhe desse a absolvição do pecado. Então Teodósio foi excomungado.
Passou-se então 8 meses, e no Natal, o imperador, com roupas de luto, foi em direção a Ambrósio, e na escadaria novamente, e em lágrimas disse: Aqui estou eu, livra-me do meu pecado. Suplico-te que me livres desta pena, em consideração da clemência de nossa mãe, a Igreja. Não me feche as portas, dizei-me o que devo fazer. Então Ambrósio passou-lhe uma penitência, que durante 30 dias não se assassinasse ninguém ou confiscasse o bem dos outros, e que após os 30 dias todas aquelas causas fossem levadas e julgadas pessoalmente pelo imperador. E assim ele o fez, criando um decreto por lei para que fosse cumprido dentro de todo o império. E grande foram as conversões que aconteceram, ao ver que até mesmo o imperador, que naquele tempo não era só do Oriente ou do Ocidente, mas dos dois, pois Teodósio foi o último imperador a governar nos dois territórios, se curvava diante de um bispo, já senhor, mas de uma autoridade que claramente vinha do céu. Ambrósio faleceu no dia 4 de abril de 397, e a igreja celebra sua data no dia 7 de dezembro, dia em que foi sagrado como sacerdote e bispo. Santo Ambrósio é um doutor da igreja e também um dos pais latinos. De grande devoção mariana, falou sobre a virgindade de Nossa Senhora, sobre sua maternidade e já chamavam Nossa Senhora de Theotokos, ou seja, Mãe de Deus. Santo Agostinho vai citar Santo Ambrósio em vários momentos em seu livro Confissões, onde vai dizer que ao ver Santo Ambrósio, ele reconhecia um homem feliz. Foi através de Santo Ambrósio que a meditação da palavra chegou no Ocidente, já que era uma prática muito mais voltada para as igrejas do Oriente. E também há um canto, como ao gregoriano, que é atribuído a Santo Ambrósio, que é o canto ambrosiano, que hoje, principalmente na cidade de Milão, tem um rito próprio. Agora algumas frases de Santo Ambrósio. Quando leio as escrituras, Deus passeia comigo no paraíso. Outra frase. Ubi Petrus ibi ecclesia, que quer dizer, onde está Pedro, aí está a igreja. Santo Ambrósio é um dos 4 grandes padres da igreja, e sua vida até hoje tem gerado impacto. Como grande doutor da igreja, fundamentou muitas das doutrinas que nós temos até hoje. E ele é uma figura importantíssima na cristandade ocidental, mas também na oriental. Que Santo Ambrósio, através de sua vida, possa nos ensinar a não só lermos a palavra, mas a buscar viver ela no dia a dia. Que não busquemos o conhecimento para guardar para si, mas para testemunhar o Cristo vivo que reina em nós. Santo Ambrósio de Milão, rogai por nós. Bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se inscreve no canal, deixa o seu gostei e se tiver alguma sugestão, coloca aqui embaixo. Até a próxima!